Muito bem, meus irmãos, aqui capítulo 11, então, capítulo 13, cujo título é Abrão e Ló se separam. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve uma briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Tem tradução que diz, porque nós somos irmãos. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço-te que te apartes de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, igual o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, na semana passada, a gente viu que o Abraão, ele desceu para o Egito, não foi muito feliz lá, aí ele saiu do Egito, meio empurrado, mas ele saiu, então ele volta, né? O Abraão, ele volta, ele tinha saído de Canaã, mas depois ele volta, né? E a fome espantou o Abraão quando ele desceu lá. Olha que coisa, assim que ele chegou em Canaã, de imediato ele encontrou os cananeus. A segunda coisa que ele encontra foi a fome. Então Deus fala assim, olha, eu vou te levar para um lugar, mas nem sempre o lugar que Deus nos leva é para nossa satisfação de deleites pessoais. Isso pode acontecer lá na frente, a gente viu isso a semana passada. Muitas vezes, para chegar nesse deleite, para que Israel entrasse numa terra que manasse leite e mel, o Abraão enfrentou os cananeus, a fome. No capítulo 14, ele vai enfrentar a guerra. Então, ele saiu de Canaã e depois, meus irmãos, teve uma queda temporária lá em Canaã, tá? Em Canaã não, lá no Egito. Ele não levantou um altar para Deus, ele não adorou a Deus lá em Canaã, ele mentiu que a esposa dele era sua irmã. Já explicamos isso, que depois que a pessoa casa, a união marital é mais forte que a fraternal, então ele não deveria ter feito isso. E aí o faraó descobriu, porque Deus começou a amaldiçoar tudo lá, e o faraó então mandou o Abraão embora. Quer dizer, ele foi meio às pressas, ele foi empurrado para fora. Ele volta para Canaã, e aí você vê no versículo 3, você pode voltar comigo no capítulo 13, versículo 3, lá no finalzinho diz que ele foi até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, né? Então é importante a gente comparar esse versículo aqui, tá? O capítulo 13, versículo 3, com o capítulo 12, versículo 10. Então vamos lá. No capítulo 12, versículo 10,
diz que havia fome naquela terra e o Abraão desceu ao Egito. No capítulo 13, no versículo 1, diz que, versículo 13, versículo 1, saiu Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha, né? Então aqui, meus irmãos, essa tradução traz saiu, mas tem tradução que diz subiu, né? Então você veja só, lá no capítulo 12, versículo 10, diz que ele desceu, e aqui no capítulo 13, versículo 1, diz que ele subiu. Ele desceu no sentido que o Espírito Santo quer dizer, ele caiu de uma posição que ele estava. Ele estava na terra que Deus mandou que ele estivesse, que ele ficasse, mas ele quis sair de lá por causa da fome. Então, espiritualmente, ele desce. Depois, no versículo 1 do capítulo 13, ele sobe, né? Ou seja, ele vai se erguer espiritualmente. Aqui é que nós temos o princípio da restauração. Qual restauração? A restauração segundo Deus, a restauração do servo do Senhor. Então esse princípio que nós temos, esse princípio de restauração que é feito com Abraão, em Gênesis tudo é começo, e tudo que é começo é princípio. É por isso que é importante ler o livro de Gênesis, para você aprender princípios espirituais. Então o princípio de restauração de Deus, aprendido no capítulo 12, 13, com a queda no capítulo 12, com a restauração no capítulo 13, esse princípio vai reger toda a palavra de Deus, porque é o princípio de restauração segundo Deus. Para você ter uma ideia, esse princípio ele é encontrado lá no livro de Apocalipse. Então não muda nada. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Então, qual é o verdadeiro caráter da restauração segundo Deus? Então, o que Deus fez quando o Abraão caiu lá no Egito? Ele poderia ter segregado o Abraão, né? Vamos supor, vamos colocar ele no banco. Muitas igrejas fazem isso, né? Você vai ficar no banco, vai ficar no banco, vai ficar no banco. A pessoa tem que ficar no banco. Isso é uma segregação. Bem que Deus poderia ter colocado o Abraão no banco também, né? Ou se não fazer como os católicos fazem, os romanistas. Eles aplicam o quê? As penitências, não é? Pode até dizer penitência tola. Ah, você fez uma coisa errada aí? Olha, então você tem que rezar aí, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e coisa e tal. A restauração, segundo o romanismo, é assim. A restauração, segundo os evangélicos, é dessa forma que eu falei para vocês. Mas você não encontra nenhum e nem outro na palavra de Deus. Você não encontra esse tipo de princípio de restauração aplicado na palavra de Deus. Deus restaura. O princípio aqui é que Deus vai restaurar. Então a gente é propenso a fazer o quê? A restringir Deus na sua graça restauradora. Eu coloquei aqui Macintosh, porque esse estudo aqui, meus irmãos, tem mais ou menos uns 25, 30 anos, né? Mas essa frase é do Macintosh, né? E ele já escreveu isso há uns 200 anos. Então, ele está dizendo aqui, né, que nós como cristãos, nós somos propensos a restringir Deus na graça restauradora. Ou seja, a nossa justiça própria não aceita que uma pessoa possa ser restaurada. Aliás, na teoria a gente aceita, a gente não aceita na prática. Porque se fosse na prática hoje, talvez o Abraão não seria aceito mais, correto? Então, como é que Deus o restaurou, né? Primeiro, ele permitiu que o servo dele tomasse a decisão. Olha aí, agora você não está mais no Egito. É como se Deus dissesse para ele: para onde você vai? É o princípio de restauração segundo Deus. Veja aqui no capítulo 12, versículo 20, quando o Faraó ele expulsa o Abraão. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele.
e o acompanharam, ele e a sua mulher e tudo que tinha. Eu quero que você traga na cabeça o que está acontecendo lá no Egito. Então o faraó pegou os seus empregados, os seus oficiais, os soldados, sei lá como é que podia chamar isso, pegou o Abraão, os empregados do Abraão, o sobrinho do Abraão, a Sara, pegou e eles fizeram certeza de levar o Abraão até a porta de saída do Egito. Ou seja, vamos levar eles até a fronteira. Nós vamos fazer certeza que eles vão embora. Então, irmãos, Deus permitiu para o Abraão agora, olha, porta para fora, Abraão. Agora você tem que escolher para onde você vai. O que você vai fazer da sua vida? Então, esse tipo de restauração, geralmente os homens não gostam porque dá mais glória para Deus, não dá mais glória para o homem. Então, vamos ver o que o Abraão fez. Para onde o Abraão, ele caminhou, né? Primeiro a gente podia pensar, para onde o Abraão poderia ter ido quando o faraó expulsou ele do Egito? Bom, primeira hipótese, ele poderia voltar para Ur dos Caldeus. Afinal de contas, né, ele não deu certo, Deus chamou ele para ir para Canaã, ele acabou abandonando Canaã, e ele foi para o Egito, acabou abandonando a esposa dele. Então, quer dizer, melhor eu voltar para Ur e acabou. Segunda opção, ele poderia ir morar com o irmão dele lá em Harã de volta. Ia voltar abastado, então ele ia voltar por cima da carne seca. Ele poderia chegar no Naor e dizer para o Naor, Naor, os negócios não deu muito certo lá, você sabe que eu recebi um chamado, você, o papai, né, o pessoal aí, mas eu fui para lá, não deu muito certo, então eu estou aqui de volta. Vamos montar novamente o nosso clã, vamos reunir o nosso clã, e os planos que eu tinha lá para Canaã não vingaram não, tá? Então, isso é para onde ele poderia ter ido. Há muitos lugares, porque Deus não pegou ele pela orelha e disse, agora eu vou te levar de volta lá. Não, Deus não fez isso. Porque esse não é o princípio de restauração segundo Deus. Então, ele vai ter que decidir. Como é que vai ser agora, Abraão? Então, vamos dizer que o sobrinho pergunta, tio, e agora? Para onde a gente vai? A gente acabou de ser expulso ali do Egito, agora a gente tem Midian aqui, tem o deserto, pode voltar lá para a casa do tio Naor, pode voltar lá para os nossos parentes em Ur, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Não tem fome lá em Canaã? Ele não voltou porque acabou a fome, não está dito que acabou a fome, tá? Então a Bíblia diz no versículo 3, então vamos voltar para o versículo 3 e versículo 4. Até nós escrevemos na íntegra, para que quem está em casa possa ler conosco, né? Então, para onde ele decidiu ir? Ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até a casa de Deus. Betel é a casa de Deus. Então, você consegue acompanhar o Abraão nos passos dele? Ele solto, ele tendo que decidir para onde ele tem que ir. Para onde ele vai? Ele vai até Betel. Betel significa a casa de Deus. Então ele vai até a casa de Deus, até o lugar onde a princípio estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. E olha, nós colocamos em negrito aqui, até o lugar do altar que antes tinha feito, e ali ele invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele voltou até aquele lugar onde ele tinha caído. Ele foi dando os passos para chegar até aquele lugar. Então, quando ele chegou naquele lugar, só para a gente voltar na história, no capítulo 12, no versículo 8, quando ele chegou em Canaã, ele passou do monte ao oriente de Betel, ele armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai em oriente, e ali edificou um altar ao nome do Senhor. Então repare, aqui ele edificou um altar, e aí começou a ir para o sul, e quando ele começa a ir para o sul, que ele vai lá para o Egito. Então quando ele volta aonde ele estava em comunhão com Deus. Ele fez um altar novamente, e novamente ele invoca
o nome do Senhor. Ou seja, ele volta para a comunhão. Meus irmãos, Deus não pegou ele para a orelha e levou ele lá naquela comunhão. Não levou ele lá naquele altar. É ele que decidiu estar lá naquele altar. É como o pródigo. O pródigo, ele volta para quem? Ele volta para o pai. Então, ele sabe de onde ele caiu. Ele saiu da casa do pai. Então, onde é que o pródigo poderia ser restaurado? Na casa do tio? Na casa do avô? Na casa de algum parente? Não. Ele sabe exatamente de onde ele saiu. Então, o pródigo, ele sai dos porcos lá, ele volta para a casa do pai. E assim como o pródigo, ele se assenta para comer na mesa do pai, juntos se alegram. Ou seja, aqui, quando é dito, no capítulo 13, vamos voltar aqui no versículo 3, no finalzinho do versículo 3 do capítulo 13, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que antes tinha feito, e ali invocou o nome do Senhor. Eu lembro os irmãos que eles faziam um sacrifício, eles colocavam a ovelha lá no sacrifício, e eles queimavam aquela ovelha, e provavelmente algumas partes daquela ovelha, assim como Deus ensinou no livro de Levítico, eram aproveitadas pelo sacerdote, para que o sacerdote pudesse comer daquela carne. E o Abraão, meus irmãos, ele está na mesa do Pai, que é Deus, e ele está desfrutando da comunhão com o Pai, que é Deus. Ele está se alegrando com Deus novamente, assim como o pródigo que volta para casa e senta e tem uma festa na casa do Pai. Então ele volta para a comunhão. Então o Abraão, ele segue o quê? Ele segue essa restauração segundo Deus, né? Não é segundo o homem, é segundo Deus. E se é segundo o homem, então vai ser do jeito que eu falei para vocês, tá? É o banco, o que mais que vai poder ser? Bom, né? As penitências tolas, tal, as coisas que os homens inventam, mas a restauração segundo Deus, é Deus colocando, olha, vamos ver o que você vai fazer, aonde você quer estar, veja só, aonde você quer estar? Jeremias disse, Israel, se você voltar, você volta para mim. Esse versículo é muito interessante, né? Se você voltar a Israel, diz o Senhor, para mim você vai voltar, né? Não está voltando para os homens, ele está voltando para Deus, porque ele voltando para Deus, ele pode servir aos homens. Se ele volta para os homens, ele não pode servir a Deus. A mesma coisa o Abraão, ele não pode voltar para os homens, ele tem que voltar para Deus, tem que voltar para aquela comunhão com Deus. Volta de onde caiu. Lembra que eu falei para vocês que esse princípio espiritual, ele permeia toda a palavra de Deus? Então esse princípio é o princípio de Apocalipse capítulo 2. Então se você abrir lá em Apocalipse capítulo 2, eu acredito que o versículo, vamos encontrar aqui o versículo, né? Já que não está colocado aí, talvez você que está aí em casa vai ficar meio perdido, né? Então, Apocalipse capítulo 2 e versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É exatamente o princípio aplicado por Abraão na sua vida. Ele se lembrou de onde ele tinha caído, para onde que ele voltou lá para Betel, lá para Ai, lá onde ele tinha feito um altar. E aí ele começa a praticar as primeiras obras, faz o altar, oferece um sacrifício para Deus, ele entra novamente em comunhão com Deus. Então ele faz isso aí, né? Ele segue a restauração segundo Deus, tá bom? Então esse é o princípio de restauração segundo Deus. É o que fez Abraão. Ele volta para o lugar onde estava antes de descer ao Egito, que era entre Betel e Ai. Ele volta para levantar altar e invocar o nome do Senhor. Ele volta para novamente ser dirigido pelo Senhor. Agora, ele só vai sair de lá quando Deus falar com ele. Então, ele está seguindo o princípio espiritual da restauração segundo Deus. Muito bem,
tratado esse assunto da restauração de Abraão, agora Abraão está restaurado, mas é humano ainda, né? Vamos voltar para Gênesis capítulo 13, que você tem o título, briga, eu coloquei esse negócio aí, quando era menino, né? E aí, às vezes você escutava lá na escola, você estava saindo assim, você escutava um grito, briga, aí todo mundo saía correndo para ver onde que era a briga, né? Todo mundo ia, tá, briga. E era briga mesmo, geralmente quando alguém gritava briga, você saía lá para fora, alguém estava brigando. Eu sempre ensinei minhas crianças, gritou briga de um lado, você vai do outro, tá? Não fica no lado da briga. Bom, mas aqui teve briga, capítulo 13, tá? Versículo 7. O que você lê aqui? Houve briga, tá? Houve contenda. Então, o que é contenda? Contenda é briga. Então, está tendo aqui uma briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. 3 perguntas simples para a gente poder entender essa briga aí, tá? A primeira pergunta, quem que está brigando? A segunda pergunta, onde é que eles estão brigando? A terceira pergunta é por que eles estão brigando. Então, quem é que está brigando? Bom, quem está brigando aqui é os pastores de Ló, os pastores de Abraão, ou seja, é uma briga entre irmãos de uma forma indireta, mas é uma briga. Está tendo uma briga aqui entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e querendo ou não, eles estão a serviço de alguém. Querendo ou não, é como Abraão explica aqui no versículo 8, não haja briga entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Então a pergunta que é feita é o seguinte, quem é que está brigando? Os irmãos estão brigando. Aliás, o Paulo discute muito isso no capítulo 6, lá no livro de 1 Coríntios, briga entre irmãos. Então aqui no livro de Gênesis, como eu disse, tudo é um princípio, aqui tem o princípio da briga, o princípio da confusão. O que nós devemos fazer quando tiver briga entre os irmãos na igreja? Então você encontra esses princípios na Bíblia também, está aqui. Isso nunca vai acontecer. Vai acontecer. Se aconteceu com o pai da fé, que é Abraão e Ló, não pensa que você é mais santo que o Abraão, que você é melhor do que o Ló. E o Ló era um homem espiritual. O Ló, ele é chamado de o justo Ló, que ficava muito triste com todo o problema que tinha na vida dele. Então, irmãos, primeira pergunta, então, quem que está brigando? Os irmãos. Segunda pergunta, onde eles estão brigando? Aí no versículo 7 diz que nesse tempo os cananeus e os perezeus, eles habitavam a terra. Na verdade, eles estão brigando na frente dos vizinhos. Eles estão brigando na frente das outras pessoas. Está tendo uma briga lá e todo mundo está ouvindo. Então, se você briga na sua casa, seja uma briga com o filho, seja uma briga com uma esposa, seja uma briga com o irmão, aquela discussão toda, quem é que está ouvindo? As pessoas que estão do lado. Então, a Bíblia caprichosamente, no versículo 7, diz que eles estavam brigando perto dos outros. Por isso, a casa de um cristão não pode ficar a berros e pontapés. É preciso, conversar, é preciso tratar, não gritar. Então, está ali, briga onde? Bom, estão brigando na frente, lá no meio da rua, na frente dos vizinhos. Agora, por que eles estão brigando? Capítulo 13 e versículo 6, diz assim, vamos ler do versículo 5. Ló ia com Abrão, e também tinha rebanhos, gado e tendas. O versículo 2 diz que o Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. O versículo 5, o Ló possuía rebanhos, gado e tendas. E são coisas diferentes, em algum sentido, mas eles estão se equiparando em grandeza financeira. Versículo 6, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na presença do outro. Veja só,
Por que que eles estão brigando? Eles estão brigando porque eles têm dinheiro demais, tem gado demais, a terra não podia sustentar os dois, aquele lugar que eles estavam era pequeno, um podia olhar para o outro e dizer assim, olha, o mundo é pequeno demais para nós dois, né? E aí, então, teve essa briga, essa confusão. Agora, se essa cena fosse contextualizada, ia ficar assim, meus irmãos, né? Está tendo uma briga entre irmãos ou um casal, né? Os parentes da igreja, na frente dos ímpios, por causa de dinheiro. Ia ficar mais ou menos assim. Eu quero lembrar aos irmãos a origem desse dinheiro. Tá? Da onde veio tanto dinheiro de Faraó, tanto dinheiro de Ló, porque eles não eram tão ricos assim, tá? Eles eram mais ou menos remediados, mas não era tanto. Eu quero lembrar os irmãos no versículo, vamos voltar aqui, tá? Versículo 15, do capítulo 12. Viram os príncipes de Faraó, gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos, camelos. Você está vendo aí? Né? A origem desse dinheiro é uma origem má. Era um dinheiro sim, eram umas posses, mas meus irmãos, foi como se Sara tivesse sido vendida. E de certa forma, a Sara foi vendida. Então a gente não pode dizer que aquele dinheiro ali era abençoado. O dinheiro que é ganho de uma forma ilícita, ou por um motivo mau, ele não é abençoado. Quando Deus instituiu o dízimo, a oferta e coisas assim no Velho Testamento, ele fez certeza de dizer para o povo de Israel, vocês não vão me trazer aqui dinheiro de sodomita e dinheiro de prostituição, tá? Então esses dois tipos de dinheiro, Deus disse para Israel, vocês não vão me trazer esse tipo de dinheiro aqui, que eu não aceito esse tipo de dinheiro. Todo dinheiro que entra na nossa casa de forma ilícita, ele não vai ser abençoado. Então aqui, o que nós temos como princípio espiritual, né? O que deveria abençoar, acabou trazendo o quê? Acabou trazendo problema. O dinheiro é para abençoar. O dinheiro, meus irmãos, é um dilema na vida de muitas pessoas, infelizmente. Quando a pessoa tem pouco dinheiro, tem briga. Dependendo da pessoa. Por quê? Porque a pessoa é insatisfeita, a pessoa é reclamona, e ela não tem dinheiro, ela culpa todo mundo, ela culpa as pessoas, e aí ela culpa o marido ou a esposa, vai culpando, culpa os filhos culpam os pais porque são pobres, fica aquela brigueira, ou seja, por falta de dinheiro tem briga. Algumas pessoas, porque tem dinheiro, briga, né? Porque né, é muito dinheiro, tem no que pensar, tem pelo que brigar, aquela casa vai ficar para mim, aquele carro vai ficar para... e acaba se brigando por uma coisa que deveria trazer uma bênção. E eu assim, irmãos, no ministério, infelizmente, eu já vi cena triste, de gente crente, por causa de dinheiro, de brigar mesmo, de pegar, vou levar fulano lá, e vai lá na delegacia, desce, briga, faz confusão, e tal, tudo família, né? Por causa do quê? Por causa de um dinheiro, por causa de metade de um pedaço de terra aí, 10 centímetros a mais, 10 centímetros a mais, uma cerca que não colocaram direito. Não deve ser desse jeito. Então, olha, o dinheiro, infelizmente, na vida de algumas pessoas, é um dilema triste. É um dilema triste. Se tem, briga. Se não tem, briga do mesmo jeito. Então, como é que você se comporta por dinheiro? Como é que é a questão, né? Quando você tem falta dele, você espera em Deus? É isso que você faz? Ou você fica a reclamar, a brigar, a fazer confusão?
Está com falta dele? Confia em Deus. Quando tem abundância, você reparte, porque esses são os princípios espirituais, né? Se falta, esperamos em Deus. Se tem muito, podemos repartir. Ou você é capaz de bater até na mãe por causa de dinheiro. Não tem pessoas assim que batem na própria mãe por causa de dinheiro? Então, meus irmãos, olha aqui, os dois irmãos estão brigando, tá? Está tendo uma confusão aqui no versículo 7, capítulo 13, versículo 7. Briga, briga, briga. Está tendo uma briga, né? Então, a decisão espiritual do Abraão. Já está tendo uma briga? Tá. Por causa do quê? É muita coisa que a gente tem. Ah, é? É. Então, um dos dois tem que ser espirituais, porque senão a briga continua. Sai até a morte. Então, quando tem uma confusão, uma das partes precisa ser espiritual. Qual que foi a decisão espiritual de Abraão? Capítulo 13, versículo 8. Disse Abraão: não vai ter briga entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Ele decidiu que não ia brigar. Acabou. Teve briga? Teve. Aí ele chegou e disse: não vai ter mais. Já está tendo confusão, já não é de agora que está tendo confusão, agora nós vamos acabar com essa confusão. Nós dois não vamos ficar brigando por causa de dinheiro, não. Nós somos irmãos. Então, o nosso amor fraternal, a nossa condição de irmão tem que ser maior, tem que ser mais nobre do que a condição financeira, tá? Decidiu que não ia ficar brigando, por quê? Porque eram irmãos e isso basta, já é o motivo, né? Aí o que ele faz? Ele abre mão da preferência, versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, ele abre mão dos seus direitos. Ele é o mais velho, ele é o tio, e talvez ele tenha mais. E quem tem mais quer pisar em quem tem menos. E aí então ele poderia fazer o que os homens fazem. Olha aqui, você dá o fora, eu vou para aquele lugar que é melhor, e você te aquete onde você quiser, mas some da minha frente, porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Mas esse, meus irmãos, não é o princípio espiritual. O princípio espiritual na hora da confusão é você abrir mão e perder. Deixa para lá. Se um estiver gritando, você não grita. Se um estiver tomando as coisas, deixa para lá. Não vamos fazer confusão. Eu estava contando, acho que foi para o irmão Hudson, né? A gente estava falando da missão da fé, né? Assim que o pastor João chegou no Brasil, a Convenção Batista, ela não agiu muito legal com a gente, não. Mas tinha algumas igrejas nossas no norte, era mais da metade de todos os nossos trabalhos da época. E ela foi tomando aquelas igrejas, não sei, Mariazinha sabe dessa história também, né, Mariazinha? Foi tomando as igrejas com o patrimônio e tudo. Então, se você for hoje na primeira igreja batista de Codajás, tem patrimônio. Primeira igreja batista de Coari, tem patrimônio. Algumas igrejas em Manaus, é patrimônio. Não deixe de ser patrimônio. E aí, né, o pastor João era mais novo ainda, né, mais valente. Foi talvez assim pensar, não, eles não vão tomar não. Aí o pastor, né, já velhinho, já, mas, olha, deixa para lá. Se a gente for brigar por conta disso, não vai ser um bom testemunho. Pastor João contando isso. Não vai ser bom testemunho. Então, as pessoas estão olhando aí, os ímpios estão olhando, deixa para lá. A gente abriu o trabalho e a gente pode abrir outro trabalho. Vamos abrir outro trabalho. É por isso que lá, por exemplo, eu mesmo visitei uma igreja em Codajás, que é a igreja 25 de dezembro, que é fruto desse outro trabalho, né? Para não ter a briga, a confusão entre irmãos. Alguém tem que ceder, alguém tem que perder. O Abraão está cedendo. Então, numa briga,
se uma pessoa for mais espiritual, ela vai abrir mão, ela vai perder, tá? Vai ceder os seus direitos. Não é fácil abrir mão dos nossos direitos. A coisa mais difícil numa demanda é ficar quieto e perder. É a coisa mais difícil que tem para acontecer. Ainda mais quando se trata de questões familiares. É você que se calar, fala assim, ó, então tá bom, pode ir, pode levar, pronto, e acabou. Mas esse é o princípio espiritual. Agora, esse princípio espiritual está em Gênesis? Está, mas está no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse comigo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 7. Pode deixar que dinheiro depois Deus dá outro, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 7. Só de existir entre vós briga, já é completa derrota para vós outros. Só de ter briga, ele está falando, já é uma derrota. Não era para ter nenhuma briga, ele está dizendo. Meus irmãos, um dia vai acontecer na sua vida, de sobrar uma herança, de ter que repartir alguma coisa. Isso começa criança, né? Vai ter que repartir um doce, vai ter que repartir. E aí, como é que vai ser? Bem, minha mãe faleceu, cada filho ficou com uma casa. E pela graça de Deus, ninguém abriu a boca para brigar por nada. Ficou A, B, C. Você vai ficar com A, você vai ficar com B, você vai ficar com C. Até os anelzinhos que a minha mãe tinha, Valéria, acho que foi a primeira a pegar, né, Valéria? Uma coisinha assim, uma caixinha pequenininha, tira a primeira aí, tá? Agora a outra tira. Ninguém brigou por uma agulha. Uma agulha. Então, mas pode ser que chegue a sua vez. E aí, é preciso ser espiritual. Tem que ser espiritual. Se alguém começar a brigar, deixa, né? É o que Paulo está dizendo, no versículo 7. Só de ter briga já é uma completa derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Tá? Então ele tá ensinando o que o Abraão está praticando. O que Paulo está falando é exatamente o que o Abraão fez. Esse é um princípio lá do livro de Gênesis. Então, voltando lá, vamos para o capítulo 13, né? Ele olha para o sobrinho, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Eu estou dando a preferência, eu estou abrindo mão do meu direito de escolher. Vá lá, né? Você pode escolher. E aí, irmãos, temos a decisão carnal do Ló. Eu disse para você que ele é espiritual, e ele foi espiritual, porque é assim que o Novo Testamento vê ele. Mas aqui nesse momento, ele agiu carnalmente. Versículo 10. Ló levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Então, a decisão do Ló foi carnal, e aí nós perguntamos, como ele escolheu? Como ele escolheu? Bom, ele escolheu com os olhos, e não pela fé. Ele viu o lugar mais bonito, ele viu a terra planinha. Aliás, a palavra de Deus está dizendo que aquela região de Sodoma e Gomorra, antes do Senhor destruir, hoje é o mar salgado. Hoje ali é só sal, mas antes de Deus destruir, era como se fosse o jardim do Éden, era como se fosse aquela terra que você está entrando no Egito, aquela terra de Gósen ali, aquela terra linda, verde, um paraíso também. Então Deus está dizendo isso, que o Ló, ele viu aquela beleza toda, ele se encantou. Então, irmãos, as nossas escolhas nunca devem ser pelo mais bonito, pela mais bonita, pelo mais abastado,
pela mais abastada. Não escolha com os olhos, não escolha com o coração, escolha pela fé. Escolha pela fé, porque tanto os olhos quanto o coração te enganam, mas a fé é aquilo que você está firmado na palavra de Deus. Isso não te engana, então não permita ser enganado. Ele escolheu pensando apenas em si mesmo. No versículo 10 diz que ele escolheu para si, 11, Ló escolheu para ele. Ele não pensou na esposa, ele não pensou nas filhas, nos prováveis filhos que tinha, ele não pensou em ninguém, ele pensou só nele. Então, às vezes as pessoas tomam decisões, elas só pensam nelas, não pensam no futuro, lá na frente, no futuro espiritual. Então, naquele momento, o Ló só pensou nele, eu vou morar naquele lugar bonito, o meu gado, minhas ovelhas, vai poder se esbaldar naquela planície. Só pensou assim, desse jeito, né? Agora, para onde levaria a escolha do Ló? Para onde? Veja só, para um lugar cujo fim foi o quê? Fogo e enxofre. Esse foi, meus irmãos, o fim, porque Sodoma foi destruída pelo fogo e pelo enxofre, e também para um lugar que culminaria na destruição espiritual da sua família. Então, aí foi. Para onde ele foi? Ele foi para o fogo, ele foi para o enxofre. Para onde ele foi? Ele foi para o caminho da destruição. Ele escolheu aquela porta larga lá, naquele momento da vida dele. Mas tem uma pergunta para defender o Ló. Como é que o Ló poderia saber o futuro de Sodoma? Como é que o Ló poderia saber? Vamos voltar aqui. No capítulo 13, no versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e se separaram. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló nas campinas, nas cidades da campina, e foi armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando ele chegou lá, ele viu o que era. Ele viu que a coisa não era fácil. Ele sentiu o drama. Eram grandes pecadores contra o Senhor. É um jeito de Deus dizer, meus irmãos, quando fala maus e pecadores, é uma coisa. Quando fala maus e grandes pecadores, é porque o negócio está desandado. É porque a coisa está feia. Até no Novo Testamento fala sobre isso, o quanto Jó sofreu por causa dessa escolha dele. Mas foi a escolha dele. Quando ele chegou lá, ele deveria ter voltado para trás. Ele deveria ter olhado e falado assim, não, né? Me enganei. É melhor eu ir embora. Mas você vai colocar onde o seu gado? Deixa para lá. Melhor ficar sem gado e manter a família. É melhor perder os anéis e ficar com os dedos. No final da conta, o que aconteceu? Ele ficou sem o gado, ele ficou sem o dinheiro e ele ficou sem a família. Tudo se perdeu por uma escolha. Então, continuando. A escolha do Abraão. Como assim a escolha do Abraão? Está aqui no versículo 14, para a gente terminar. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, Deus disse, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que você vê eu vou te dar, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, e eu vou te dar. E o Abraão foi mudando as suas tendas, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, qual foi a escolha de Abraão? Não foi a escolha de Abraão. Abraão esperou Deus falar com ele, e Deus escolher para ele. Deus disse para ele, caminha, percorre essa terra, né? Não fica parado num lugar não, vai indo, né? Aí ele chegou num lugar lá, foi andando, até que chegou em Hebrom.
Hebrom foi o lugar que ele foi mais feliz. Não teve um lugar mais feliz para o Abraão do que Hebrom. Sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu para ele. Então essa foi a escolha que Deus fez para ele. Enquanto o Ló escolhe para si, o Abraão, ele permite que Deus escolha para ele. Irmãos, esses são princípios espirituais. E é assim que a gente vai estudando o livro de Gênesis, com esses princípios espirituais. Amém?